Dorival tá passando esse momento específico da seleção brasileira, o Dorival ainda carrega um outro ingrediente pra esses 2 jogos, que é o fato de ele precisa apresentar um bom futebol, ele precisa vencer os 2 jogos. Porque a seleção brasileira está em quinto na classificação das eliminatórias, corre-se ainda o risco de talvez não participar de uma Copa do Mundo, a depender dos resultados, porque imagina um cenário em que a seleção brasileira perca os 2 jogos. Vai ser o caos. Ficar de fora acho que não fica, mas assim... Não, mas a gente trabalha com esse cenário de que pode acontecer. Acabar a data FIFA e acontecer o que você falou. E aí você começa a criar um ambiente em que o treinador ele começa a ser pressionado, e aí o que ele vai escolher? Bom, eu vou colocar aqui os caras que eu já conheço, que eu já confio, que vão segurar a bronca, que talvez vão aguentar uma partida mais pegada contra a Argentina e contra a Colômbia. Então eu acho que o Dorival ele ainda carrega um pouco disso, de que ele vai escolher jogadores que ele já confia, já tem uma trajetória mesmo que pequena com ele, e jogadores que ele sabe que vão ali segurar a bronca. Então talvez esse seja o motivo de uma escolha pelo Marquinhos e o Gabriel Magalhães, uma escolha pelo Arana, que é um jogador que já tem a passagem pela seleção há bastante tempo. Rafinha, Vini, Rodrigo, são jogadores que ele já conhece, são jogadores que já participaram de Copa do Mundo, têm uma bagagem muito maior em relação ao Estevão. E aqui não é uma crítica ao jogador, tá? É uma questão de que o Estevão acabou de jogar um Campeonato Paulista em que ele foi criticado em alguns momentos. Ele não tá em um momento de grande auge pelo Palmeiras, como ele já esteve no ano passado. Enquanto isso, anos, é natural, exato, né? É normal. E aí também você leva um outro aspecto do tipo, e se o Estevão perde um gol na cara? Aí pronto, aí já vai começar a corneta, não presta, não tem que estar na seleção. Eu entendo. Então eu acho que esses 2 jogos, eles carregam esses ingredientes, e um deles é o fato de que a seleção não está no bom momento, e por isso o Dorival queira optar por jogadores que ele já conheça. Tem chance de rodar o entendo Dorival? totalmente. Se perder os 2 jogos... Acho que sim. Mas eu entendo a escalação do Dorival, eu entendo porque ele faz isso, eu entendo todos os argumentos. Só que assim, a gente fica esperando a evolução de um time que tem o mesmo técnico, os mesmos jogadores. Sim. Os jogos são todos muito parecidos e ruins, e a gente não vê os treinos. Sim. Por isso O que eu melhor vou pra jogo do essa Vini linha. foi contra o Paraguai, gente. E aí, eu tendo a ir pra essa linha do arriscar, fazer algo diferente, porque... Ele não tem... Ele pensa assim, a corda do Não, eu Dorival, entendo, eu ela entendo. Tá, ela e não tá acho assim, que é uma seleção ruim, tá? esticada. Se jogar Magalhães sim. e Marquinhos, tá tudo bem. A gente tem 2 jogadores de muita qualidade. Sim. Tudo isso entra em campo. Você pegar o Dorival, ele vai e inicia um jogo com o Estevão, um exemplo. Porque eu vi um comentário aqui que é verdade. Pô, se o futebol é momento, igual vocês estão falando aí, por que o Yuri Alberto não foi convocado? Eu não entro nessa linha de raciocínio. Pra mim, o técnico tem que olhar pro ciclo. Então, ele vai conseguir jogar com o Yuri Alberto como titular na Copa do Mundo? Ele responde sim ou não. Pô, não, tem um pessoal que tá à frente, Hendrick tá à frente, João Pedro, na visão dele, tá à frente, e ele olha pra isso, e ele é coerente quanto a isso. Pra mim, você tem que ter num grupo ali de 23, pelo menos 14, mas no mínimo, 14, 15 que você fala, esses aqui vão. É o grupo, né? Esse aqui é o grupo. E muitos desses nomes, que são, né, confiança aí do técnico, a gente às vezes não gosta. Igual não gostava quando tinha o Tite, igual não gosta hoje quando vê mesmo nome, e aí que a gente briga por isso. Os outros 8... normalmente são os caras que se troca, né? São os caras que se do testa, momento. que são os caras do momento. Eu vejo dessa forma. Tem técnico que pode não ver. Eu nunca treinei em clube de futebol. Se eu fizer um curso, alguma coisa, o cara pode olhar e falar, pô, não é bem assim. Agora, não só viver o ciclo, como viver o momento, que é isso que vocês estão falando. O Estevão pode ser titular e tem condição de ser titular da seleção brasileira? Muito provável que sim. Só que se ele inicia com o Estevão, ou ele coloca, sei lá, não chamou o Murilo nenhuma vez, e aí põe o Murilo de titular. Por obra do acaso, o Murilo faz um gol contra. O Estevão perde uma bola na cara do gol, ele perde emprego. É mais ou menos por aí. Então o técnico olha pra isso. Né? Ele tem uma imagem a preservar e a prezar ali. Porque se ele perder pra Colômbia, mais ou menos com a opinião pública olhando, pô, ele fez o que dava pra fazer, colocou os melhores, enfim... O time não jogou bem, ou tomou um mas gol eu tô de meio falta. cansada Não, a desse, gente tá sabe? super cansado. Meu, que papo Todo mundo batido. tá Eu fiz o super que cansado. não consigo fazer Todo mundo mais tá. com essa Por isso seleção. que Você pode chamar os melhores. Mas aí você olha pro Que técnico, cúmulo né? do Também absurdo. acho. Olha a seleção brasileira, gente. A gente não tem uma seleção tão fraca Não, assim. não tem. A gente tá jogador alinhado. grande. Boa parte desses jogadores são protagonistas nos Ó, seus o clubes. jogo de amanhã, vamos lá, vai. Noção normal, tá? O que deveria acontecer. O jogo de amanhã pro Brasil era pra ganhar de 2-3-0. Brasil e Colômbia no Mané Garrincha era sinônimo há 3, 4 anos
Não vou nem muito longe, vou Houve nem uma eliminatórias. evolução na seleção da Colômbia. Sim, mas Hoje mesmo eu já assim acho era um jogo de um 2 pouco a 0. mais complicadinho. Era jogo de 2 a Mas 0. no cara a cara, acho que a seleção brasileira ganha até que bem da seleção da Colômbia. Pra no mim, homem a homem. você citou bastante o Estevão, Nina, mas pra mim o maior erro, talvez, dessa seleção do Dorival é levar o Endrick e ele não ser titular. Porque Não, pra eu mim concordo. ele é a cara dessa renovação da seleção brasileira. Ele só é reserva no time dele porque ele compete com um jogador de altíssimo nível e a gente já sabia que ele teria dificuldades pra Não, ser e toda titular vez lá. que ele entra, Mas Gabi, quando ele entra, ele consegue jogar bem, ele guarda o golzinho dele. O Endrick, inclusive, é o jogador que salvou o Dorival no início dele, naqueles dois amistosos que teve, né? Contra a Inglaterra e a Espanha. Então, pra mim, ele é um jogador que devia ser muito mais aproveitado. Até porque a seleção brasileira não tem um 9 e ele pode muito bem Claro. assumir essa posição. E aí mostra mais um exemplo, né? Vocês estavam falando de possibilidades de o Estevão jogar. Gente, ele ainda não dá possibilidades pro Endrick, que já é um jogador que, teoricamente, tem um pouco mais de bagagem, é um jogador que tem mais responsabilidades, inclusive já fez gol com a camisa da seleção. Imagina pro Estevão, que ainda não conseguiu ter essas Na oportunidades, verdade, eu falei né? mais do Ó. Estevão só por conta do esquema tático, Sim, né? sim, Porque claro. eles estavam colocando. Mas assim, se o Dorival optar por colocar o Rafinha no meio, Vini de um lado, o Estevão não vai Rodrigo ser do titular. outro, Estevão não vai ser titular. abre a vaga da referência, no caso, né? Que aí seria, então, Vai a ser o do João Endrick. Mas é bem capaz ele botar o João Pedro. Te falar uma coisa. O que Eu acho também que ele não- vai fazer isso. Eu Olha, acho que ele vai eu fazer não sei, isso. isso não faz sentido. Vamos lá, vamos